E aí pessoal, eu sou o Japa e hoje a gente vai falar sobre as diferenças das estratégias para dar um soco na moda karatê ou a moda boxe. Eu estou devendo esse vídeo a partir do vídeo de bases, onde a gente falou um pouquinho lá sobre a questão da diferença entre o soco do boxe e o soco do karatê. É importante que a gente consiga entender isso, porque eu tenho visto muitos questionamentos com relação a essa questão da mistura. Hoje está na moda essa coisa de misturar técnicas, com essa coisa do MMA, né? E aí agora todo mundo quer misturar tudo, né? Faz bem essa mistura? Mistura o soco do boxe com o soco do karatê? Se sim, por quê? Se não, por quê? Vamos discutir sobre isso hoje. E para poder falar sobre isso, primeiro eu vou levantar aqui algumas questões que eu vejo acontecendo. Por exemplo, Zenkutsu Dashi. A gente já tem visto muito os karatecas abandonarem a postura das mãos para frente e colocarem a mão no queixo, defendendo o queixo como um lutador de boxe faz. Vale a pena isso? Por que sim, por que não? Né? Outra coisa que eu vejo acontecendo hoje, nessa tentativa de mesclar o soco do karatê com o soco do boxe, que é fazer a movimentação do calcanhar. O boxe, eles têm essa coisa de dar o soco e movimentar e girar o calcanhar para poder bater. Aí vem um monte de karateca, vê o boxel, imagina assim, bom, boxe é especialista em socos, né? Só trabalha com socos, então eles devem fazer um soco melhor. E aí começa a imitar, tentar mesclar, botar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sem entender a mecânica do movimento. Então vamos discutir a mecânica desses dois socos e a gente vê se dá para mesclar ou não, né? Bom, o soco do karatê, ele está baseado em um movimento natural do corpo, que é o movimento do empurrão. Assista o vídeo sobre base, eu vou botar aqui no card e vocês vão entender melhor sobre isso. Mas o karatê, ele se utiliza de um movimento natural do corpo, um movimento que foi produzido pelo processo evolutivo da espécie, que é o movimento de empurrar, esse daqui. Não existe postura onde você tenha mais força frontal, onde você empenhe maior força frontal do que a base do empurrão. Tente empurrar qualquer coisa em qualquer outra posição e você vai ver que não existe postura onde você consiga maior força do que a Zenkutsu Dashi. Então o que o karatê fez? Pegou um movimento natural do corpo, que é a Zenkutsu Dashi, fechou as mãos, botou uma postura de defesa do pulso e pronto, você tem um soco na Zenkutsu Dashi. O soco na Zenkutsu Dashi, o soco do karatê, ele utiliza um alinhamento muscular que foi produzido pelo processo evolutivo da espécie. Todos os seres humanos, em todos os lugares do mundo, ao empurrar algo, empurram nessa posição. E como é que eles fazem esse empurrão? O empurrão é feito da seguinte maneira. Primeiro, se você empurra pouco, tem uma pouca força no empurrão, você tende a botar uma motodashi, uma base mais curta. Mas à medida em que essa força começa a aumentar, você tende a aumentar a base, mostrando que você tem a máxima força no alinhamento muscular, onde a base está grande. Por isso o karatê usa a base grande. Porque esse é o alinhamento muscular onde o corpo do ser humano produz um máximo de força frontal. Okay? Ou seja, o ponto principal de apoio para conseguir produzir força no soco do karatê é imitar o movimento do empurrão. Porque ele tem um alinhamento que é único, que é uma coisa que foi produzido pelo processo evolutivo, que durou milhares de anos para acontecer. E produziu o melhor efeito possível para o movimento de empurrar. Ninguém consegue empurrar com uma força maior do que nessa postura. Né? Isso, olhando à primeira vista, parece que o soco do karatê, só por isso, vai ser mais forte do que o soco do boxe, já que ele usa uma base mais curta, ou seja,
tem capacidade de empenhar menos força para frente, por causa da base curta. Mas, antes da gente continuar, eu já vou colocando. Sim, a base mais curta empenha menos força para frente, porém o boxe usa compensatórios que aumentam essa força. A gente vai falar mais sobre isso. Aqui eu estou querendo colocar a dinâmica do soco do karatê. Então, repare, ao fazer um alinhamento muscular onde a gente tem o máximo de força para frente, eu uso essa força para frente, direcionando para uma mão, onde eu vou dar o soco. Okay? Ou seja, ele se baseia completamente nesse alinhamento muscular superpotente que o ser humano tem. E na hora do impacto é que o corpo avança para frente. Então, eu estou na postura do empurrão, e na hora que o braço vai, e na hora do impacto, o corpo vai para frente. Ou seja, você tem um deslocamento de massa na hora do soco, e o seu pé, seu corpo, seu alinhamento muscular do corpo inteiro se alinha na hora do impacto para dar o soco. E é por isso que a gente tem um soco forte. Porque a gente tem não só o alinhamento muscular mais poderoso, que é o do empurrão, como no momento do impacto você pega a sua massa, a massa do seu corpo e empurra para frente. Na física, a gente tem a fórmula da força, né? Força é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Então, se você tem uma grande massa e que acelera para frente, você produz força. A massa do corpo vezes a aceleração. Então, o mecanismo do soco, ele vai mesclar essas duas coisas. O alinhamento muscular para o soco, que empenha a força para frente, e o deslocamento do corpo, que é na hora do impacto. Só em olhar o soco aqui, a gente vê que a ênfase no soco do karatê está na postura e não no deslocamento do corpo, muito embora isso também produza força. O que vai ser diferente no soco do boxe. Guarda isso aí que a gente vai ver lá essa diferença. E como é um movimento que imita o movimento da natureza, a gente vai imitar ele na maior parte do tempo. A gente vai tentar fazer o mais parecido com o que existe na natureza. Então, repare, quando você empurra algo, você não empurra de braço aberto. Isso perde força. Você empurra de mão fechada. Os cotovelos arrastam pelo corpo enquanto você empurra. Os cotovelos passam pelo corpo enquanto você empurra. Você não faz empurrão com os cotovelos abertos. Por isso mesmo, o soco do karatê, ele arrasta no corpo. Ele faz o mesmo movimento do empurrão. Ele quer fazer o mesmo movimento que traz um alinhamento muscular que dá a máxima potência para frente, imitando o empurrão. Por isso, o soco do karatê, o cara não deve abrir o cotovelo para fazê-lo, porque isso desalinha o alinhamento muscular que o corpo faz para poder produzir força. Se você abre o cotovelo, você quebra essa força, esse alinhamento. Então, primeira coisa, se você começou a abrir o braço porque você levantou a guarda, como o pessoal do boxe dá o braço meio aberto, com o cotovelo alto, você está perdendo força no seu movimento, porque a mecânica do soco do karatê é a mecânica do empurrão, e você está quebrando essa mecânica. A mesma coisa o pé. É necessário para o empurrão ser funcional que você tenha o máximo, vou botar mais para cá, que você tenha o máximo de atrito no chão para esse pé todo colado no chão te empurrar para frente. Aí o cara tenta imitar o soco do boxe. E aí faz isso aqui, ó. Levanta o calcanhar para dar um soco. Agora tente empurrar alguma coisa com o pé assim que você vai ver o quanto o seu empurrão vai ser mais fraco. Para você conseguir um alinhamento muscular onde você tenha muita força, você tem que ter o máximo de atrito no chão. E você vai conseguir o máximo de atrito no chão com o pé
nessa postura, inclinado para lá, como é o movimento natural do corpo. Qualquer coisa que você mexer na base do empurrão vai diminuir a força dela. Porque o movimento do empurrão é um movimento perfeito, ele é um movimento que ele é totalmente alinhado para dar o máximo de força. Qualquer coisinha que você tirar, ele perde a força. Quando eu vi a primeira vez o cara fazendo um soco, e foi um lutador de grande porte, vou dizer, foi o Lyoto Machida, e eu vi o cara dando um soco, um Kyakuzuki, com o calcanhar levantado, imaginei eu. Isso deve ser para aumentar o alcance, né? Porque se você tem um soco aqui e você levanta o calcanhar, o seu alcance aumenta. E aí eu pensei, bom, o Lyoto é um cara de quase 100 quilos de peso, o soco dele com o calcanhar levantado ou baixo derruba do mesmo jeito. Então ele deve estar preferindo colocar um aumento de alcance. Mas aí eu vi muita gente fazendo isso, inclusive um cara que treinou ele, que foi treinador dele, head coach, e que ele também ensina que você deveria levantar o calcanhar, porque isso daí iria trazer os benefícios do soco do boxe para o karatê, trazendo aumento de ganho de força. Só que não. O mecanismo do soco do boxe é um mecanismo baseado na motodashi, que é uma outra base. A base do karatê, essa base, a Zenkutsu Dashi, ela tem um mecanismo de força diferente. Eu vou mostrar aqui a diferença. Aqui eu já mostrei. O movimento do soco do karatê é um movimento de empurrão. E você coloca muito mais energia na postura e no alinhamento muscular do que no próprio deslocamento do corpo. O deslocamento de massa só acontece no momento do ataque, na hora do impacto. Diferentemente do soco do boxe. Para início de conversa, o soco do boxe é um soco com a base mais curta. Ou seja, ele empenha menos força para frente se for levar em consideração sua base. Por isso que ele não se utiliza prioritariamente da base como sendo um componente de maior impacto, de maior importância na geração de força. Diferente do karatê, que a base é totalmente essencial para a produção de força, de torque. Né? E na base curta, como eu tenho um empurrão mais fraco, eu preciso compensar isso de alguma maneira. E aí é uma maneira não natural. É uma maneira produzida para que ele tenha mais força. Como é que se faz isso? A gente falou mais cedo que a física diz que a força é produzida pela multiplicação da massa vezes a aceleração, né? A massa pela aceleração. O boxe, como ele não tem muita força frontal pelas bases, ele produz essa força frontal movimentando uma quantidade muito maior de massa muscular, ou de massa corporal, que aumenta o volume de massa em movimento. A gente diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Aqui a gente está usando a aceleração centrípeta, né? Aceleração do movimento circular. Então você vai ver que o karatê, ao dar um soco reto, o corpo fica reto. E o braço vai. Praticamente a gente não mexe o corpo, tá vendo? Na hora de uma luta, no impacto, o corpo anda um pouquinho para frente. Mas, basicamente, é o braço que vai, o corpo fica reto. E você tem pouco deslocamento de massa. Você se baseia no alinhamento muscular. No boxe, não. No boxe você se baseia menos no alinhamento muscular, porque é uma base mais fraca, mas você, para fazer um soco frontal, em linha, você gira o corpo todo. Você faz um movimento circular, onde você movimenta todo o corpo. E para você ter esse giro do corpo, você tem que levantar o calcanhar. Mesmo para dar socos retos. O soco está reto, mas a massa do corpo está girando. E para você fazer um giro mais vigoroso, você tem que levantar o calcanhar para possibilitar o giro. Ou seja,
A potência do soco do boxe, ela vem do movimento circular, em que a massa, uma grande massa do corpo, entra em movimento para aplicar o choque. Ela utiliza menos a força da base, apesar de que a força da base com certeza é utilizada, mas a componente de força mais importante é o movimento centrípeto, que serve tanto para os socos circulares quanto para os socos retos. Isso daí eles vão fazer porque sem essa componente de força o soco fica fraco, né? Já o karatê não precisa fazer essa componente de força porque ele se apoia no alinhamento muscular. Por isso que não dá para misturar, que são mecanismos diferentes. Um se baseia basicamente na estrutura da postura e o outro se baseia basicamente no formato do movimento do soco, que agrega torque ao soco ao você produzir energia com o movimento de uma grande massa do corpo. Enquanto o soco do karatê praticamente não mexe massa nenhuma, é só braço. E na hora do impacto é que ele movimenta para frente. Dá o soco e entra. Bom, aí dá para ver a diferença da mecânica do soco. Então, se você tentar misturar, vai dar ruim. Por quê? Porque a mecânica do soco do karatê precisa do alinhamento muscular, do atrito no chão. Tá? Se você levanta o pé, você perde o atrito, você perde o alinhamento muscular, você perde a força. Aquilo que está baseado à força do soco. Do mesmo jeito que no boxe, se você não fizer o giro do pé, você não consegue fazer um giro do tronco vigoroso que lhe dê torque e aumente a força. Na prática, eu tenho visto que os testes têm mostrado que tanto o soco do boxe quanto o soco do karatê têm a mesma potência. Muito próximo, varia muito mais do atleta do que da técnica propriamente dita. E aí a gente fica pensando, pô, e aí, não faz diferença o soco do boxe e o soco do karatê então? Tanto faz? Bom, tem diferença sim. Vamos falar de algumas diferenças. Primeira diferença. O fato do soco do karatê movimentar menos massa, é mais ou menos o movimento do braço, esse pouca massa a ser movimentada dá muita velocidade. Você tem menos peso para carregar na hora de dar o soco. É só o movimento do braço. E na hora do impacto, você anda para frente. Isso aumenta muito a velocidade. Você tem menos massa para deslocar. O seu caminho é mais reto, é direto. É um ponto em linha reta. O boxe tem uma perda de tempo aí. Porque ao ter que movimentar todo o tronco para poder dar um soco, ele acaba tendo que movimentar mais massa e diminuindo a velocidade. Não à toa que o soco do karatê é conhecido por ser o mais veloz de todos. Porque ele tem uma estratégia que, apesar de ser de média e longa distância, como ele movimenta menos massa corporal até a hora do impacto, só na hora do impacto que a massa é movimentada, você consegue muita velocidade. E consegue também muita força, porque a base Zenko de Sodashi produz muita força. Então você tem força e velocidade ao mesmo tempo. Ah, então é melhor o soco do karatê do que do boxe? Calma aí. O primeiro soco do karatê é mais rápido. Porém, a própria base Zenko de Sodashi impede de você sair dando sequência. Se movimentar em Zenko de Sodashi, em bases grandes, é difícil. Então você tem um primeiro soco rápido, mas a sequência é lenta. Você numa base mais curta, você consegue migrar de um soco para o outro com muito mais velocidade do que você vai conseguir migrar de um soco para o outro dentro da base do karatê. Ainda mais se você estiver andando, se movimentando. Então, a mobilidade da base da Zenko de Sodashi do karatê é uma mobilidade menor.
Então você veja que tudo tem um ganho e tem uma perda, né? O karatê acaba produzindo, com esse método de soco, um soco ultra veloz. Vou botar aqui no card também um comparativo que foi feito no Globo Esporte, tá aí no meu canal, vou botar aí no card, que mostra que um comparativo entre um boxer e um karateca, que o karateca consegue produzir um soco na metade do tempo e com uma distância muito superior, justamente por conta dessa técnica, né? dessa estrutura do soco, dessa mecânica do soco, né? Eu vou pegar aqui um boneco para a gente poder comparar isso aqui. Isso aqui é só para eu poder ter uma noção de distância. Então você veja, eu coloco a base do karatê, né? E vou dar um soco no rosto dele. Olha de onde sai minha mão, olha e dá o soco dele, vai para o rosto dele. E o soco percorre tudo isso. Na base do boxe, eu já estou mais curto, porque a base é curta. E o soco tem essa distância, daqui para aqui. Enquanto o karatê, daqui para aqui. E tendo esse dobro de distância, a gente consegue fazer a metade do tempo. Porque essa técnica onde você movimenta pouca massa e ataca na hora do impacto, ela lhe dá um torque muito grande por conta da postura e uma velocidade muito grande porque você movimenta pouca massa até a hora do impacto. E você vê que o boxe, apesar de estar com a base mais curta, estando mais próximo, ele dá um soco muito mais longo. Está aqui no card, você dá uma olhada aí no comparativo do Globo Esporte. Os karatecas, via de regra, eles dão socos aí que vai entre 0,2 e 0,4 segundos. É mais rápido do que um piscar de olhos. É muito rápido. A uma distância dessas. Mas, como na vida nem tudo são flores, é um tiro único. Após eu dar esse primeiro, a sequência é muito difícil. Por isso mesmo os karatecas, via de regra, batem e correm. E vai para o seu kamae se proteger. Depois eles entram, bate e corre. Até que o cara sente, e aí eu bato, porque ele já está sentindo. Ele já arriou, já tomou uma pancada, me esmureceu, aí você entra na sequência. A gente vai ver técnicas como isso no MMA, Lyoto Machida usa muito, o Shizu. Tem uma galera aí do karatê que usa tudo, muito isso aí. Bate, corre, bate, corre, bate, corre. E na hora que o cara ri, ele parte para cima. No caso do boxe, ele tem a desvantagem do primeiro soco, verdade. Mas, uma vez que ele consiga esquivar o primeiro soco, sair do primeiro soco, encurtar entre um soco e outro, ele tem uma sequência muito mais veloz do que a do karatê. Ou seja, o boxe ele é mais rápido na sequência, enquanto o karatê é mais rápido num golpe único. E essa diferenciação acontece por conta da base. A base longa diminui a sua agilidade em luta, lhe dando muita potência, mas pouca agilidade. A base do boxe diminui a agilidade no golpe, dá muita agilidade nas sequências, né? Mas diminui a força no golpe único por conta da base. Né? Diminui a força não, diminui a velocidade no golpe único. Você tem ganho na sequência. Né? Então, na verdade, não existe bom, não existe ruim. O que existe é estratégia de luta. Se o karatê ele tem uma estratégia de luta de média e longa distância, primeiro que a base de Kutsudage é mais adequada porque ele mantém uma AI mais distante do seu oponente. Né? Se você bota a base curta, vê o vídeo lá de base onde eu falo sobre uma AI, uma AI a distância de luta diminui só por você diminuir a base curta. E faz sentido que o boxe use a base curta porque o alcance dele é o alcance do braço. O karateka, ele tem um alcance do braço muito mais longo e rápido, e ele tem as pernas para poder chutar, que também tem um alcance rápido ou longo. Então o karateka ele tem uma estratégia de média e longa distância, é mais adequado que ele mantenha a base longa mesmo, para se proteger, para poder bater e correr. Porque se ele entrar numa trocação com um cara que está acostumado com base curta,
ele não vai ter agilidade para trocar com o cara e vai perder. Ele tem que bater e correr mesmo. Né? Já o caso do boxe, não. No caso do boxe, eles são especialistas nisso. Então, eles são bons em trocação, em média curta distância. Tem que usar a base curta. Né? E a potência do soco? A potência do soco, eles conseguem aumentar a potência do soco com esse mecanismo do giro do corpo, a força centrípeta. E eles vão apostar na estratégia de conseguir fugir do adversário, não ser atingido do adversário e sair dando sequência. Ou seja, não existe bom, não existe ruim. O que existe é um sistema de luta que está montado em volta de um soco. Né? A gente tem que levar em conta que a base é diferente, a gente tem que levar em consideração que uma área, a distância de luta é diferente, a estratégia de luta é diferente, uma de curta distância e outra de média longa, e não à toa que os socos são diferentes, os socos se adaptam a esse sistema. Ok? Né? O que faz a força do soco do karatê, que é a Zenkutsu Sodashi, o movimento do empurrão, enquanto o que faz a força do boxe é a força centrípeta, produzida pelo movimento circular do corpo. E a terceira coisa que ficou para ser falado, qual é a melhor postura dos braços? É com a base na frente ou é protegendo o queixo? Aqui a gente vê muito karateca agora lutando assim, ó, com base longa e braço curto. Qual o motivo de se fazer isso aqui? Vamos lá. As bases, a postura, você pode até colocar a postura mais alta, não vai ser um grande diferencial se você colocar a base na frente e botar a base aqui. Aqui você consegue defender as coisas, aqui também. A diferença é que aqui você está mais próximo do ataque do cara, você consegue se antever o ataque do cara já aqui a essa distância. Se eu trago para cá, eu vou ter que defender aqui. Ou vou ter que esquivar, que é uma coisa que não é nem boa de se fazer em Zenkutsu. Você tem pouca mobilidade. Então, por conta dessa pouca mobilidade, a base mais longa te mantém mais rígido, mais duro, mais em pé, sem ter que fazer muitas esquivas. Se você traz a luta para muito perto, você vai ter que começar a usar o corpo mais, menos as mãos. Mas o lutador pode criar habilidades para isso. Então, não considero exatamente um erro ou um acerto você botar a mão na frente, botar a mão em cima. Por que o karatê faz as mãos na frente? Dois motivos. Um motivo é um motivo prático, uma área. Se você pensar em distância de luta, o cálculo da distância de luta que o seu adversário faz é o alcance do seu braço. Você está aqui. Repare que tanto a mão quanto o pé, eles estão alinhados. Eles estão alinhados. E quando eu estou na base do karatê, eles também estão alinhados. O primeiro a mão e o dedo do pé. Isso acontece porque esse alinhamento aqui, ó, essa distância entre o ponto mais avante do meu corpo, é que ele usa para fazer o cálculo de distância. O cálculo mental. Então veja só, eu estou aqui. A distância do soco, a distância de luta aqui seria essa, com base curta, motodashi. Mas e se eu fizer que nem aqueles caras do Wing Chun, né, do Kung Fu Wing Chun, que luta assim? Qual vai ser a distância de luta? Ao botar a mão para frente, a distância encurta e o cálculo de distância fica diferente. O ponto que está mais à frente está à frente do meu pé. Ok? Está à frente do meu pé. Ele vai usar esse ponto mais avante como um parâmetro para saber a distância de luta. Então, se eu estou aqui, a distância de luta é essa. Se eu avanço a mão aqui, a distância de luta vem para cá. Mesmo em base curta. Minha base está curta, mas eu estou botando a mão na frente, ele acaba tomando mais distância. Eu encurto a mão, encurto o pé, ele mantém essa distância. Boto o Zenkutsu Sodashi, a distância muda. Então, uma das coisas que a gente utiliza nessa base é o controle da distância de luta, que é o ponto mais avante
do nosso corpo, que vai determinar o quanto ele vai para frente ou vai para trás. Um karateca, via de regra, bota as mãos aqui na frente porque ele quer o máximo de distância, ele quer inibir o máximo do cara se aproximar. Então eu tenho o pé e a mão dizendo para ele, olha, o teu limite aqui, o meu corpo está bem recuado. Enquanto o boxe, ele quer que o cara encurte, que o cara chegue perto para eu poder atingir ele, porque meu alcance é curto. Então eu tenho que botar a base curta mesmo. E como eu estou muito próximo do meu oponente, eu não tenho muita distância para defender. Eu preciso estar aqui bloqueando porque a chance de eu tomar um murro muito perto é muito grande. Então eu preciso já manter o bloqueio já pré-pronto e utilizar as esquivas para me defender, porque só as mãos é muito difícil nessa posição, muito curto. Mas se eu estou aqui e as mãos estão no meio do caminho entre eu e ele, eu tenho muito mais facilidade para defender. Por isso mesmo, se eu coloco a guarda aqui, ele tende a ter mais facilidade de acertar meu rosto, porque eu não tenho algo aqui no meio para barrar ele. E a minha desenvoltura em Zenkutsu Dashi é muito baixa. Eu tendo a ter mais dificuldade. Bom, isso daí vai criar controvérsias, vai ter gente que vai dizer, não, já me adaptei com a guarda alta em Zenkutsu Dashi guarda alta. É possível. Não vou dizer que está errado. Tem lutadores bons que conseguem lutar assim. Tá? Mas esse é o motivo. Um dos motivos é o controle da distância de luta, onde colocar a mão para frente ou colocar a mão mais para cá encurta a distância de luta, sem falar que mais curto você precisa estar mais protegido do que se você estiver mais longe. Por isso você pode se dar ao luxo de botar a mão na frente e colocar suas mãos entre você e seu adversário. E aqui você não pode se dar esse luxo. Você tem que proteger suas partes importantes porque está muito próximo dele. Né? Então tem uma estratégia de luta. Não é uma mistura, não dá para misturar. Existe um motivo para cada coisa. Você sair misturando sem pensar nos motivos, você vai enfraquecer até o soco do karatê, levantando o calcanhar, você vai fazer movimentos desnecessários e que diminuem a força. E a mesma coisa no boxe, você vai acabar traduzindo coisas que não vale a pena para eles. Essa mistura, na minha opinião, não é uma coisa legal. Existe um outro motivo para a questão da guarda. Esse é um motivo cultural. Né? É um motivo que tem a ver com a história do karatê e a história do boxe. Que é o seguinte, o karatê ele foi desenvolvido no Japão antigo, Japão feudal, onde você tinha lutas como a grande maioria das lutas eram lutas de agarre. Né? Você vai ver o Aikijujutsu, o Jujutsu, o Kenpo, o próprio Karatê, você vai ver que tem muita técnica de agarre na versão marcial, na versão primeira dela. Então, era uma preocupação para os karatecas o agarre de pulso, o cara agarrar o pulso. Porque se ele agarrar no pulso, eu não consigo dar soco. E você vê a dificuldade que os karatecas têm quando pega um lutador de jiu-jitsu, o cara agarra o braço dele e ele não consegue saltar. Normalmente ele perde a luta, porque ele não consegue saltar os braços. Então uma das preocupações do karateca naquela época era defender o pulso. E ele colocou no soco as defesas do pulso. Vou botar aqui no card também, eu já falei sobre isso, sobre o Rikite e as técnicas de defesa do pulso, através do Rikite. E a mão aqui, o Rikite é uma técnica de retirada do pulso. Então, quando eu estou com a mão na frente e ele agarra, eu tenho como tirar, né? Com o Rikite. Vai lá no meu vídeo e vê o Rikite direitinho, porque olhando assim parece que é uma técnica pouco eficiente. Mas vai lá e você vai ver que ela funciona assim. E, bom, botar as mãos para frente já é uma possibilidade de você arrancá-las da mão do cara que tentar agarrar. Se você bota uma base curta, encosta no seu oponente e levanta os pulsos para ele, a chance dele pegar seu pulso e lhe dar uma chave é muito grande. Um cara que está acostumado a agarrar no pulso, ele vai pegar, o pulso vai dar para pegar esta, vai dar uma chave de braço. Então você está aqui com os pulsos à mostra, ele pode pegar o pulso.
Os karatecas tinham um problema com isso, porque os judokas, os lutadores da época, todos sabiam técnicas de agarre de pulso. Você vai ver nos meus bunkais que quase tudo dos katas que eu mostro nos meus bunkais são libertação de agarre. Você vê o tanto da importância que a libertação de agarre tem para o karatê. Então, na postura do karatê e no soco do karatê estão as defesas do pulso, que existia uma necessidade disso no Japão feudal. Agora você vai no MMA e você não vê ninguém fazendo agarre de pulso, torção de mão. O agarre de pulso é um agarre simples. Então, o boxe ele foi desenvolvido em um ambiente onde ninguém ia agarrar o pulso dele. Então, ele podia fazer uma guarda mostrando os pulsos e mais próximo do oponente. Um karateca, preocupado em não ser agarrado nos pulsos, precisa manter distância e colocar a guarda na frente para poder utilizar o rikite caso ele seja agarrado. Ou seja, é uma questão cultural. Hoje, para o cenário de hoje, onde a grande maioria não vai te agarrar no pulso, você poderia muito bem botar a guarda alta, ainda que Zenkudo Sodashi. Se você criou adaptações para isso, está valendo. Mas, se você tiver com um lutador que sabe agarrar o pulso e você levantar os pulsos para ele, pode ter certeza que você vai parar no chão. Porque ele vai direto no pulso e existem técnicas muito eficientes de agarre de pulso. Tá? Que o pessoal normalmente não conhece, mas estão aí, existem. Então, por isso mesmo, tem a questão da guarda baixa ou da guarda alta. Os dois motivos são esses. Um é o controle da distância de luta, uma AI, se eu boto as mãos na frente, eu distancio ele mais de mim e eu tenho um anteparo entre mim e ele, que é minhas mãos. Se eu boto a base curta, eu já perco esse anteparo na frente e possibilito a luta mais curta. No boxe, eu preciso de uma luta mais curta porque o meu alcance é curto, então vai ser normal fazer isso. Eu encurtar a distância e botar a guarda aqui, porque eu estou perto dele, eu tenho que me proteger. Se eu estiver longe, eu preciso me proteger menos porque a distância me protege. E o outro motivo é a questão das defesas do pulso. Se eu estou com o pulso à mostra aqui, diante de um cara que vai pegar meu pulso, isso aqui é ótimo para ele. Um karateca coloca uma certa distância e protege os pulsos com rikite. Se meu braço estiver aqui e ele pegar, não tem rikite. Só tem rikite se a mão estiver na frente. Essa é a questão. Ok, gente. Então, tá aqui a explicação. Né? O soco do boxe tem características próprias. Né? Aqui. O soco do boxe tem características próprias para o sistema de luta deles, que é um sistema de curta distância, com alcance curto, né? Só usa socos, né? E que trabalha na base do motodashi. E se utiliza, por estar muito curto, não se utiliza tanto dos braços para poder desviar os socos, utiliza muito mais esquiva e bloqueios, por isso ele precisa estar muito protegido, já que ele está muito próximo do oponente. O karateca utiliza uma estratégia de média e longa distância e por isso usa uma base mais longa. E essa base longa tem um mecanismo de força que está baseado na postura e não no movimento do corpo. Ao contrário do boxe na motodashi, onde ele usa muito mais o movimento do corpo para produzir potência do que a própria postura. Se você tentar misturar os dois, você vai pegar o mais fraco dos dois. Né? No que diz respeito, só como resumo, no que diz respeito à força dos dois é muito próxima. Porque embora a base Zenkudo Sodashi produza mais força, o boxe na motodashi utiliza os movimentos centrípedas para aumentar, amplificar a força. Então, em termos de força, eles são muito compatíveis. Agora, em termos de vantagem e desvantagem, a vantagem do karatê é que ele tem o primeiro soco mais rápido e ele tem média e longa distância, ele se protege mais. A vantagem do boxe é que ele tem a sequência mais rápida,
o que numa hora em curta distância e entra uma trocação é muito interessante para o boxe. Ele tem uma sequência mais rápida, né? Ele consegue sequenciar melhor e ele necessita de mais proteção porque ele está mais próximo do oponente. Então ele precisa salvaguardar mais o corpo do que uma base onde você está mais distante. Ou seja, são estilos. Para o estilo de curta distância, motodachi, a forma de socar do boxe é perfeita. Para o estilo de média longa, para o estilo que usa média longa distância, base longa, golpes onde você tem muita velocidade, mas você tem pouca sequência, pouca velocidade na sequência, a Zenkutsu Dashi é mais apropriada. Ou seja, tem a ver mesmo com o estilo de luta. Não tem a ver com o que é melhor ou o que é pior. E a mistura, não vejo vantagens. Não vejo vantagens em você levantar o calcanhar para dar um soco no Zenkutsu Dashi, porque isso vai tirar o alinhamento muscular e é baseado nisso que está a força do soco do karatê. Ok? A gente vai continuar fazendo discussões sobre o assunto e vai falar sobre outras temáticas aí relacionadas às misturas entre o karatê e o jiu-jitsu, o karatê e o boxe. O pessoal está muito focado nessa coisa de misturar sem entender o mecanismo que está por trás daquela mistura. Né? A gente vai esmiuçando as coisas e vamos melhorando o conhecimento aí do pessoal do karatê. Ok? Grande abraço a todos. Fique com Deus. Ouço.